e Refosh Lemá de Saad Ben Simcha. Vamos continuar na nossa Emunah e Bitachon. A gente estava falamos dos 7 princípios da Emunah, né? As 7 coisas que a gente precisa saber, né? A Emunah, ela é muito mais ligada com o nosso intelecto do que com o sentimento, né? Quanto mais a gente tiver claridade de todas as coisas que a gente precisa saber, quanto mais a gente tiver a nossa parte intelectual conectada com o entendimento do mundo, do entendimento de como as coisas funcionam, então, com certeza, a gente vai ter muito mais emuná. Então, a emuná, ela é construída em cima da razão, não em cima dos sentimentos. Então, a gente falou os 7 princípios, né, para a gente conseguir construir a emuná, isso dentro daqueles pré-requisitos para a gente chegar na emuná completa. Então, a gente falou, dentro do primeiro pré-requisito, eram aquelas 7 condições. Hoje, a gente vai para o segundo pré-requisito, Akdamat Shenit, né? A segunda, como se fosse uma introdução para a gente chegar na emuná verdadeira. Qual que é o segundo pré-requisito da emuná? Sheyeda veye barur lo. Então, olha só, 2 coisas. Aqui o Rovot Levavot está falando para a gente tem que saber, primeira coisa, e tem que estar barur, tem que estar muito claro. Não adianta saber só, a gente escutou, não. Tem que ser uma coisa muito clara, Sheabore itbarach mistakel alav, que Deus está olhando tudo. Então, isso, de novo, tem que ter uma certeza no nosso coração que Hashem está olhando tudo. E nada está oculto de Hashem, nada escapa da supervisão de Hashem, nem as coisas que são públicas, as coisas que são reveladas, e nem as coisas que são feitas de maneira privada, coisas que são feitas escondidas. E nem a nossa emuná, que é revelada, e nem a nossa emuná íntima. O que quer dizer a nossa emuná íntima? Que Deus, ele vê o nosso coração de verdade. Não adianta a gente da boca para fora falar que a gente confia em Hashem e que a gente tem emuná completa. Deus, ele está vendo o nosso coração de verdade, se a gente tem uma emuná completa ou não. Então, Deus, ele sabe as coisas ocultas, as coisas mais íntimas. Deshabore yodea imu botea halav belechalem olo. E Deus sabe se a gente confia nele de coração completo ou não. Como chamar a Katuv, como está escrito, David Ameller ensinou para a gente no Teilim, Hashem yodea marshevot adam, Deus, ele conhece todos os pensamentos do coração do ser humano, que Rema Haveli, ele sabe da vanidade dos nossos pensamentos. Veod Nemar, está escrito em Mishlei, Shlomo Amelech ensina para a gente, Alot Tohen Libot Uyavin, Deus, ele não entende o conteúdo de todos os corações. Essa é a verdade, que tudo isso é Mina Shamayim, é a essência do nosso julgamento de Rosh Hashanah. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo, cada detalhe de tudo que a gente fez, de tudo que a gente pensou, cada kavaná. A gente pode enganar os outros, a gente pode enganar a gente mesmo, mas a gente não pode enganar Hashem. Tudo está sendo visto, tudo está sendo anotado. Então, o julgamento de Rosh Hashanah é um julgamento muito rigoroso. Venemar também está escrito no Sefer Melachim Aleph, que Ata yadata levadcha et levav kol bnei adam. Deus, você conhece o coração de todas as pessoas. Ve que sheze barur lebal habitachon, lo nachon mitzido leatzir bediburo, shehu boteha beelokim itbarach, mibli sheftach alav gam belibo ubematzpuno. Olha que impressionante. Ele fala que aquele que tem emuná verdadeira, ele sabe que não é bom a pessoa da boca para fora ele falar que ele tem emuná, ele confia, e falar para todo mundo, eu confio de maneira completa, quando no coração dele de verdade ele não confia. Por que isso é muito grave? Aqui tem um comentarista
Olha o que ele fala aqui impressionante. Que Misheino Boteach al Hashem, aquele que não confia em Hashem de verdade. O que quer dizer confiar de verdade? Aquele que não confia só em Hashem, já não confia nele de verdade. Se a gente confia também nas pessoas, se a gente confia nos outros, se a gente confia no médico, se a gente confia no chefe, se a gente confia na Shadchanit, se a gente coloca forças nos outros, já é considerado que a gente não confia em Hashem, porque ele quer que a gente confia só nele. E todo aquele que não confia em Hashem de verdade, Hashem esir mimeno et ashgahato ve'ozevoto be'ad mishe boter alav. Hashem tira a supervisão dessa pessoa e deixa, entrega ele nas mãos daquele em quem ele confia. Como shekatav Rabbeinu betchilat sha'ar zeh, como a gente já falou no começo desse capítulo, ve'im yomar adam bepiv sheu boter bashem velibo eino imo. E se a pessoa ela fala no coração dela, na boca dela, eu confio em Hashem, uma emuná completa, mas no coração ele não confia de verdade, arei errilul Hashem, ele vai denegrir, vai manchar o nome de Hashem no mundo, sheyomru abriot, shechaz veshalom azavo etmi shebatah halav, porque vão acontecer coisas ruins com essa pessoa, e as pessoas vão falar, olha só, Deus ele abandona mesmo aqueles que confiam completamente nele. Então, lo aleino, a gente não pode falar uma coisa que a gente não sente no nosso coração, principalmente na emuná. Deus, quando ele vê que a pessoa não confia nele, então Deus fala, vai lá e se apoia em quem você confia. E aí as pessoas vão falar, peraí, aonde estava Deus quando aquela pessoa que confia tanto nele precisou, Deus abandonou ela. Abandonou porque a pessoa não tinha uma emuná completa. Então, se a gente não confia no coração e até no subconsciente, quer dizer, uma emuná completa, a gente não pode falar isso da nossa boca. A gente tem que falar que Bezrat Hashem, a gente confia, a gente está trabalhando, mas não que a gente tem uma emuná completa. Que deixe lo ye begeder mishamar alav. Então, para que a pessoa não se configure, como está escrito no Sefer Yeshayahu, bepiv u besfatav kibduni, com a boca dele, com os lábios, eles me honram, velibo rahok mimeni. Mas o coração dele está muito longe, está muito afastado de mim. Então, olha que incrível, a gente não pode, na nossa boca, estar falando uma coisa e no nosso coração a gente está vivendo uma outra realidade completamente diferente. Akdamash Lishit, o terceiro pré-requisito para a nossa emuná completa, Sheivtar al Elokav levador, bedvarim sheu chayav liftor halav. Então, que a gente tenha uma confiança, como a gente falou anteriormente, somente em Hashem, em especial nas coisas que a gente está obrigado a confiar em Hashem, ve'al yeshatef elav acher. E a gente não deve associar com a nossa emuná absolutamente mais nada e mais ninguém, só em Hashem, klomar, shelo iftach gam al Hashem vegam al echad abruim, que a gente não confie também em Hashem e também em uma das criaturas dele. Então, isso talvez, com certeza, é um dos níveis mais difíceis da gente ter uma confiança plena só em Hashem. Quer dizer, a gente está sempre atrás do mundo material, a gente é muito enganado por todas as aparências do mundo material. A gente confia em Hashem, mas a gente tem medo também que as pessoas podem fazer mal para a gente confia no que o médico vai fazer, a gente confia no que o chefe, no que o shadchan vai me trazer um shidur. Não é isso. A gente tem que confiar só em Hashem, em nenhuma outra criatura, que nisso que ele está incluindo outra pessoa aqui na emuná, ele perde a sua confiança em Hashem, porque agora ele está dividindo a confiança dele. O kvar yadu alecha, ma shenemar
etzel asa amelech beshah shesamach alarufim. Então, ele vai falar sobre o rei Asa, que quando ele confiou nos médicos, como Katuv, no Sefer Divrei Hayamim, nas crônicas, está escrito, Vegam becholio lo darash et Hashem, mesmo na sua doença, ele não confiou em Hashem, quer dizer, não confiou, não quer dizer que ele não acreditava em Deus, ele não confiou plenamente em Hashem, ele não entregou a vida dele nas mãos de Hashem. Que Barofim, ele confiou nos médicos, que os médicos vão curar ele. Lemarot Hassiduto, apesar dele ser um Hassid, estamos falando de alguém que é mais do que tzadik, alguém que fazia até mais do que era esperado dele, mesmo assim ele foi castigado. Ve'akatuv amar, e assim o Pasuk fala no profeta Irmial, Baruch HaGever asher iftach b'Hashem, Vehai Hashem Yiftaho, abençoado é aquela pessoa que confia em Hashem, e Hashem vai ser o seu refúgio, quer dizer, só em Hashem. Vedavar Yaduau, isso é uma coisa sabida. Sheim Misheum Memane Shnei Memunim, ou Yoter, Lemale Eizetafkid, é uma coisa sabida, isso, as regras do mundo material. Se alguém vai apontar mais de um sheliach, mais de um intermediário para fazer uma tarefa, as em leminui ze erech, não tem valor nenhum no que a pessoa apontou alguém para fazer a coisa. O que quer dizer isso? Quando você pede para várias pessoas te fazerem alguma coisa, é sabido que ninguém vai fazer nada. Por quê? Porque um se apoia no outro. Então, o outro vai fazer, não preciso me preocupar. Ele pediu para 5 pessoas, alguém aqui vai fazer. Acontece, eu já comentei isso algumas vezes nas aulas, acontece muitas vezes em situações de emergência que alguém precisa tomar uma atitude, ninguém toma nada, um fica olhando para a cara do outro e ninguém faz nada. Então, uma das regras, qualquer curso da Atzalá ensina que quando tem uma situação de emergência, você tem que apontar para alguém e falar, você chama a ambulância. Você liga para a polícia, você faz isso. Porque se alguém gritar, alguém chama a ambulância, a pessoa morre lá e ninguém vai chamar a ambulância. Por quê? Porque sempre tem na cabeça das pessoas que alguém vai fazer. Então, ninguém acha que o alguém tem que ser ele. Assim também funciona quando você escolhe muitas pessoas para fazer algum tafkid, alguma tarefa. Isso não tem valor nenhum. O que quer dizer isso? שכל אחד אינו מרגיש את עצמו כאחראי יחידי למילוי המשימה. Ninguém se sente sozinho o responsável por cumprir aquela tarefa. וכל אחד סומך על השני, cada um se apoia que o outro vai fazer. Como chamou Hazal, como os nossos sábios, eles falam no Talmud, que derá de beishutfei lo krira velohamima. A panela de 2 sócios, ela não esfria e ela não esquenta. Por quê? Porque ninguém vai fazer, ninguém se acha responsável. Talvez é um dos grandes problemas, né, que a gente tem nas sociedades. A gente vê tanta sociedade que acaba se desfazendo, com brigas, com dor de cabeça. Por quê? Porque sempre um está se apoiando que o outro vai fazer, o outro vai se esforçar, o outro vai chegar mais cedo, e nenhum dos dois chega. Infelizmente, tem uma história muito, muito interessante que contam numa cidade, era uma cidade muito, muito pobre, e que eles não tinham nem dinheiro em Purim para fazer simcha, para fazer uma alegria, para todo mundo beber. Então, o que eles tiveram uma ideia? Toda semana, a cidade inteira, eles vão guardar um copo de vinho. Então, quer dizer, isso não vai pesar no bolso de ninguém. Você vai fazer teu kiddush no Shabbat, separa um copo de vinho, eles vão guardar num grande barril no centro da cidade, e esse barril vai ser aberto em Purim para todo mundo poder tomar vinho. Um dos moradores pensou, falou, olha, tem tanta gente na cidade, não vai ter problema nenhum se em vez de vinho eu colocar um copo d'água. Então eu vou fingir toda semana que eu estou jogando meu vinho lá dentro, mas na verdade eu vou estar jogando um copo de água. E aí o que ele fez? Ele toda semana ia lá, feliz da vida, jogava o copo d'água dele,
e ele acha que ele está enganando todo mundo. Quando chegou em Purim, que eles foram beber o vinho, eles estavam felizes da vida, vai ser o primeiro Purim que a gente vai poder tomar vinho até cansar. Quando eles abrem o barril, o que tem lá dentro? Só tem água, óbvio, porque todo mundo pensou em colocar água porque os outros vão colocar vinho. Por que eu preciso colocar vinho? Se tem tanta gente na cidade que pode colocar vinho, ninguém pensou na possibilidade que todo mundo ia pensar a mesma coisa. E, infelizmente, quando eles abriram o barril em Purim, só tem água lá dentro. Assim funciona com qualquer coisa. Então, aqui é um conceito do mundo material que também é um paralelo do que acontece no mundo espiritual. Deus está falando para a gente, né? Quando a gente escolhe, aponta várias pessoas para fazer uma tarefa, é como se não tivesse feito nada, não tem valor nenhum você ter apontado essas pessoas, porque um vai jogar para o outro. Vekol sheken, imisheu boteach gam al Elokim, vegam al zulató. Se a pessoa confia também em Deus e também numa outra pessoa, shebitchono yehares, ele está destruindo a bitachon, a emuná que ele tem em Hashem. Veshebitachon mefutzal zeh, yesiba mesubeket, maspeket, sheimana mimeno, masheu mekaveh, leasiga leadó. E, com certeza, isso vai ser suficiente para ele não conseguir alcançar o que ele gostaria de alcançar. Por quê? Porque é como se Hashem falasse, olha, todo momento que a pessoa joga toda a carga dele nas minhas costas, então Deus fala, olha, eu me sinto responsável, eu preciso fazer alguma coisa por ele, porque ele está confiando só em mim. Mas a hora que Hashem vê que ele confia também no médico, ele confia também no chefe dele, ele confia também no Shadchan, ele confia em tantas pessoas, Deus é como se Deus falasse, olha, Baruch Hashem, eu não preciso me preocupar, tem tanta gente para se preocupar com ele, que eu não preciso me preocupar com isso, e Hashem, então, entrega ele nas mãos daquele em quem ele confia. Então, a gente tem que saber que emuná completa, isso é um passo difícil, Bezrat Hashem, mas a gente tem que trabalhar que a gente... Aqui estão me perguntando se não é intermediário, no caso do rabino, que acaba sendo de forma um intermediário. Então, aqui também falaram que Hashem ele manda shlichim. A gente tem que ter muita claridade o que é um sheliach e em quem a gente vai ter bitachon de verdade. O sheliach é um intermediário. A gente tem que saber que o sheliach não tem força de fazer nada. O sheliach faz, a gente vai trazer lá para frente, tem um mashal, ele traz aqui um paralelo da nossa emuná impressionante. Ele compara a gente ter emuná com tirar água de um poço. Quer dizer, óbvio que para tirar água do poço você precisa de intermediários para isso. Mas, se não for a vontade do Criador do mundo, nenhum intermediário pode fazer nada. É o que está acontecendo agora aqui na pandemia. A gente vê tantas pessoas que tinham tanto e perderam tudo do dia para a noite, outros que não tinham nada e, de repente, ficaram milionários com ideias simples. Quer dizer, tudo isso, óbvio, a gente tem que confiar nos Rabanim, a gente tem que ter emunat chachamim, mas o Rav, ele tem que ser um sheliach de Hashem. A gente vai confiar que o Rav está te ensinando a Torá de Hashem, mas não que ele vai fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem que confiar só em Hashem e saber, Deus ele vai mandar intermediários. Olha que impressionante, o Yosef ele foi, o pai dele, os irmãos, já há alguns dias, os irmãos não mandam notícia para o pai. O Yaakov ficou preocupado. Daqui a gente aprende que, bem provavelmente, não é que nem os filhos hoje em dia que não mandam notícia. Então, ele falou para o Yosef, eu estou preocupado, vai lá ver o que aconteceu com teus irmãos. Eles foram pastorear os animais e eu não recebi notícia nenhuma. Vai ver se está tudo bem. O Yosef chega e os irmãos tinham ido para outro lugar. Então, um homem vê o Yosef perdido lá, e esse homem vem falar com o Yosef. Ah, está tudo bem? Você está procurando alguma coisa? O Yosef fala assim, eu estou procurando meus irmãos. Então, o homem vira para ele e fala assim, olha, eu vi teus irmãos, eles foram para uma cidade chamada Dotan, vai lá que você vai encontrar eles. Fala o Rashi, quem era esse homem? Esse homem era o Malach, era um anjo de Hashem.
Por que Hashem mandou um anjo? Para cumprir a vontade dele. O Yosef tem que ser vendido, Yosef tem que chegar no Egito, a vontade dele vai acontecer. Nem que Hashem precise mandar Malachim para entrar na história, porque o Yosef não achou os irmãos dele, ele ia voltar para casa, entre aspas, vai estragar os planos de Hashem, mas ninguém pode estragar os planos de Hashem. Hashem manda um malach, ele manda anjos, pode ser, a gente não tem ideia, a gente pode estar interagindo com anjos o tempo inteiro, a gente não tem ideia. Tem uma história muito famosa do Rav Chaim Volozhiner, Zecher Tzadik Livraha. Ele era muito, muito, muito rigoroso de nunca fazer uma brachá sem ter alguém que responda amém para a brachá. Existe realmente é muito importante quando a gente fizer brachot, que a gente faça em voz alta para que pessoas possam responder. Então, o que quer dizer isso? Que ele provavelmente não costumava fazer brachot quando não tem ninguém em volta para escutar e para responder amém para ele. Então, certa vez, o Rav Chaim Volozhiner, ele estava estudando, já era de madrugada, e ele estava com muita sede, ele precisava tomar água, mas não tem ninguém para responder amém na brachá dele. Então, ele fica muito chateado, ele está com muita sede, ele não quer de jeito nenhum fazer brachá. De repente, batem na porta da casa dele, de madrugada. Ele vai abrir na porta, está o aluno dele. Mina Shamayim, chega um aluno, e o Rav pergunta: o que você está fazendo aqui essa hora? Rav, eu estava estudando, eu estou com uma dúvida, eu não entendi uma coisa aqui na Guemará. Rabino convida ele para entrar. Fala: um minutinho só, você já faz a pergunta. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaroi. Aí o menino fala amém. E aí ele, Baruch Hashem, ele consegue tomar água dele e fazer a brachá para alguém responder amém. E aí ele explica para o menino a pergunta que o menino tinha. E Baruch Hashem, no dia seguinte, quando ele chega nesse Shivá, ele vira para aquele aluno, ele não tinha contado nada para o aluno da brachá, e ele conta, ele vai agradecer o aluno e fala: olha, cola kavod, você não tem ideia como foi Mina Shamayim você ter ido na minha casa ontem. O menino fica branco e falou: Rav, mas eu não fui na tua casa ontem. Falei: como não? Você não veio me fazer uma pergunta aqui da Guemará? Eu falei: Rav, eu não fui na tua casa, eu estava dormindo, eu não estudei ontem à noite, eu fui dormir cedo. Então, olha que Mina Shamayim, o Rav Chaim entendeu que Hashem mandou um malach para a casa dele. Ele era tão rigoroso que ele não queria fazer a brachá sem alguém para falar amém. Hashem mandou um malach para ele, Hashem mandou um anjo para ele poder fazer a brachá. A gente não tem ideia. Kama shluchim yesh lamakom. Deus tem o mundo inteiro, a sua ordem para fazer o que ele quiser. Ele pode usar shlichim, ele pode usar intermediários, mas todos eles estão sob o comando de Hashem. Tudo acontece de acordo com a vontade de Hashem. Se a gente se apoiar, se a gente confiar nos intermediários, automaticamente significa que você não confia em Hashem. Não dá para confiar em dois. Ou você confia em Hashem, ou você confia nas outras coisas. Não tem meio a meio. Não, mas eu também confio em Hashem. Também significa não. Olha que impressionante. Isso é um conceito importantíssimo em Emuná. Não existe confiar também em Hashem. Ou você confia só em Hashem, ou é considerado como se você não confia nele. Então, isso é um trabalho, talvez um dos trabalhos mais difíceis para nós Emuná, é confiar só em Hashem. E ele pede para a gente: joga nas minhas costas a carga de vocês, eu quero carregar a carga de vocês. Não é para dividir com mais ninguém, eu quero que vocês joguem nas minhas costas. É isso que Bezrat Hashem a gente precisa fazer. Então, a gente destrói a nossa emuná quando eu confio também em outras pessoas, em qualquer criatura. Então, histórias famosas do Talmud, a gente nem no mundo material, quer dizer, aquela história famosa do Rav Hanina ben Dosa, que ele falou: aquele que fez o azeite queimar, ele pode fazer o vinagre queimar. O Rav Hanina ben Dosa, ele tem tanta claridade que tudo não existe nem mundo material. Todo mundo material, na verdade, é uma capa para encobrir Hashem. Então, se a gente conseguir viver com essa emuná, aí sim a gente está confiando de maneira completa e plena no Criador do mundo. Então, ele vai perder através disso, não vai conseguir alcançar o que ele deseja. Como está escrito no profeta Irmial, Arura Gever Asher Iftach Badam.
Olha que linguagem forte do profeta Irmial, amaldiçoado a pessoa que confia nos homens, aquele que confia nos seres humanos. Vesam basar zraó, e ele acha, ele coloca a sua carne como braço, o min Hashem yasur libó, e ele vai desviar o coração dele de Hashem. O simples fato dele estar colocando a sua emuná num ser humano, automaticamente ele está desviando a emuná dele do Criador do mundo. Vamos para o quarto pré-requisito. O quarto pré-requisito da emuná é sheyashgiach veishtadel meod lasot et ma shaboreh chiev oto, que a gente seja extremamente cuidadoso, que a gente seja extremamente esforçado para fazer tudo o que Hashem ele exigiu da gente, sheyavot et avodato, que a gente possa fazer o nosso serviço, vekayem et mitzvoisav, e a gente possa cumprir todas as mitzvot da Torá. Óbvio que a gente sabe que é difícil, todos os dias de manhã a gente acordar, a gente fazer o serviço para Hashem, são muitas mitzvot, tem mitzvot mais fáceis, tem mitzvot que são mais difíceis, mas vizaher mimash asar alav, que a gente possa tomar cuidado com tudo que Hashem ele proibiu a gente, como Hashem ele pede para a gente, que deixa borei yaskim latetlo et masheu mekaveu boter leasigmimeno, para que Deus concorde em dar para a gente o que a gente espera dele. Então, olha que impressionante, aqui também um conceito racional muito simples. Se tem um pacto entre duas partes, você espera que a outra parte faça tudo o que você pediu para ele, mas você não faz nada do que ele te pede. Ele te pede para fazer isso, você não faz. Ele te pede para não fazer isso, você vai lá e faz. E aí você não entende por que ele não faz o que você espera dele, por que ele não me manda o que eu preciso, por que as coisas que eu pedi ele não está fazendo. Mas peraí, antes de cobrar Hashem, será que a gente se cobra o suficiente da gente mesmo? Eu estou fazendo o que Hashem pediu para eu fazer? Eu estou cumprindo as mitzvot da maneira que Hashem ensinou? Eu vou um pouquinho além. Mina Shamayim de novo, Parashat Shavua fala das brachot e das klalot. Né? Todas as brachot que Hashem vai mandar para a gente, quando a gente andar nos caminhos certos, e as klalot, além nas maldições, se a gente desviar do caminho. Na quarta-feira, na Parashá, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas olha que ponto impressionante. Hashem ele cobra da gente se a gente serviu ele besimcha, com alegria. Então, quer dizer, mitzvot não é só cumprir a mitzvah, é cumprir e cumprir com alegria também. É isso que Hashem pede. Quer dizer, se a gente faz com peso, essas coisas que Deus me pede é tão pesado para mim, tá tão difícil cumprir as mitzvot. Peraí, Hashem está vendo que para a gente é pesado, para a gente é difícil, a gente não tem vontade de fazer. Hashem ele está vendo, quer dizer, quando a gente pedir para ele as coisas, com que cara a gente pede as coisas para Hashem? E por que a gente fica cobrando dele? Por que ele não faz a parte dele quando a gente também não está fazendo a nossa? Então, uma das grandes perguntas, eu sei que eu vou tocar aqui numa ferida, num ponto difícil, mas as pessoas perguntam aonde estava Hashem na Shoah? Aonde Hashem estava no Holocausto? E a pergunta é, aonde estavam as pessoas no Holocausto? Não onde estava Hashem. Aonde a gente estava? Como que estava o nosso relacionamento com Hashem? Será que a gente estava fazendo o que a gente deveria fazer? Será que a gente estava conectado com Torá, com mitzvot? Ou a gente estava completamente afastado, desconectado, assimilado em todos os países onde os judeus estavam, se a gente não estava em níveis muito, muito elevados de assimilação? Então, a pergunta não é aonde Hashem estava na Shoah, é aonde a gente estava. Antes da gente apontar o dedo para cobrar a parte de Hashem, será que a gente já cobrou a nossa parte? Se a gente fez, então, se a gente quer que a Hashem ele concorde em dar o que a gente espera conseguir dele, a gente não pode não fazer a nossa parte com alegria, com vontade, senão Deus também ele vai fazer medida por medida, também do jeito que a gente faz as coisas. Como os nossos sábios falaram,
no Pirkei Avot, Baruch Hashem, uma Mishnah que a gente já passou, a gente já estudou, Aser Retzono Kirtzonecha, faz a vontade de Hashem, como se fosse a tua própria vontade, quer dizer, do mesmo jeito que você se esforça para fazer as tuas coisas, faz também a vontade de Hashem, que deixa Yaseh Retzonha Kirtzono, para que ele faça como se a vontade dele fosse a sua vontade. Ele vai cumprir o que você gostaria, como se fosse o que ele gostaria também. Batel Retzonha Mipnei Retzono, anula tuas vontades perante a vontade de Hashem, que deixa Yevatel Retzon Aherim Mipnei Retzoneha, para que Hashem anule a vontade dos outros perante a sua vontade. Quer dizer, está muito claro na Torá que todo o sistema funciona com uma retroalimentação. Eu alimento e Hashem responde. Se eu fizer as coisas da maneira correta, a resposta vai ser positiva. Se a gente alimentar com dados negativos, a resposta vai ser negativa. É que nem num computador, se você entrar com os dados, mas eu não gostei do resultado, mas você que entrou com os dados, a culpa não é do computador, a culpa é dos dados que você entrou no sistema. Então, o programa não fez um erro. Quem fez o erro foi você na entrada dos dados. Está muito claro o nosso papel aqui no mundo. Então, a gente está na época do ano de Heshbon HaNefesh, de parar para refletir sobre os nossos caminhos. Se a gente está se comportando da maneira que a gente tem que se comportar, a gente tem que ser honesto e sincero com a gente mesmo. Se a gente está fazendo o que a gente deveria fazer, e mesmo quando a gente sim faz, a gente faz da maneira completa que a gente poderia, a gente faz com a alegria que a gente poderia estar fazendo, a gente vai descobrir que Deus faz muito mais para a gente do que a gente faz no nosso serviço. A grande maioria das coisas que a Hashem ele manda para a gente não é por din, não é porque a gente merece, a gente fez. Não, ele manda por misericórdia, porque ele é bondoso, porque é ele misericordioso, e não porque a gente merece. Se a gente parar de verdade para colocar no papel o que a gente mereceria, Yaakov Avinu falou para Hashem, Katonti mikola chassadim mikola emet sheasit et avdecha. Eu sou pequeno, Hashem, perante todas as tuas bondades. Se Yaakov Avinu falou isso, o que a gente vai falar para Hashem? Se Abraham Avinu falou para Hashem, Afar ve'efer anohi, eu sou pó e cinzas, o que a gente vai falar perante Hashem? Então, a gente tem que ter essa claridade antes de cobrar de Hashem. Por que Hashem não está fazendo as coisas que eu peço para ele? Começa a colocar a mão na consciência. Por que a gente não está fazendo o que Hashem pediu para a gente? Então, vê a Katuv Amari também, está escrito, David Amelech ensinou para a gente no Sefer Teilim, Boter Bashem ve'asetov, confia em Hashem e faça, pratique a bondade, Shekan Eretz Uree Emuná. Então, para que a gente possa habitar na terra e possa ser realmente alimentado, quer dizer, para a gente receber, Deus ele falou para a gente muito claro, duas coisas, tenha emuná em Hashem e seja uma boa pessoa, é isso que Hashem ele espera da gente. Venemarod também está escrito na Megilat Eicha, Tov Hashem lekovav. Deus ele é bom para todos aqueles que esperam ele. Lenefesh tidresheinu, para aqueles que buscam ele, aqueles que têm emuná, Hashem ele vai responder, ele vai fazer a parte dele. Avalmi sheboteach alaboré, mas aquele que confia no Criador do mundo, sheimale et mishelotav, beot sheu mamre et retzono, aquele que acha que Deus vai fazer tudo o que ele pede para Hashem, vai prover para ele todas as suas necessidades, enquanto ele é um rebelde com a vontade de Hashem, Kamahu tipshi, é um tonto, é um tolo. Quanto essa pessoa é tola, ele se rebela contra Hashem e está esperando que Hashem vai mandar tudo o que ele precisa. Vekama sichlo viakarato halashim, como o intelecto e o entendimento dele são fracos. Shearei roeu, sheim ben adam tzivah lechavero, lasot macho.
Olha só, ele vê no mundo material, como funcionam as regras do mundo material. Ele vê uma pessoa que ele pede para o amigo fazer alguma coisa por ele. Ou ele proíbe o amigo de fazer alguma coisa. E o amigo desobedeceu o que ele pediu. Quer dizer, não fez o que ele pediu ou transgrediu o que ele pediu para o amigo não fazer. E foi sabido pela pessoa, a pessoa acabou sabendo que o amigo dele não fez o que ele pediu ou que o amigo desobedeceu o que ele pediu para não fazer. Óbvio que isso vai impedir que a pessoa receba do amigo o que ele estava esperando e o que ele estava confiando que o amigo vai dar para ele. Então, de novo, numa sociedade, num pacto que as pessoas fazem, é muito óbvio, quer dizer, intelectualmente é muito simples a gente entender que quando tem um brit, quando tem um pacto, a gente tem que fazer a nossa parte para esperar que o outro faça a parte dele. Quer dizer, não precisa, é muito fraco o pensamento de quem não entende uma ideia dessa. Então, assim funciona na Emuná. Em quem kol sheken, mais ainda, ze imna, perdão, sheim sheu boter bailokim, beot sheu mamre et retzono, uma pessoa que ele confia em Hashem, que Hashem vai mandar o que ele precisa, enquanto ele é um rebelde contra a vontade de Hashem, veover alahukim ve mitzvot, e ele transgride todas as leis de Hashem, todas as mitzvot, Deus ele prometeu para as mitzvot recompensas e ele avisou que nas transgressões vão ter castigos, vão ser frustradas as esperanças dessa pessoa, ele não pode ser chamado alguém que confia em Hashem. Então, olha que yesod, olha que fundamento importante da emuná. Só dá para ter emuná em Hashem, que ele vai dar o que eu preciso, se eu faço a minha parte no jogo, se eu faço a minha parte no trato. Então, várias vezes, Hashem fez um pacto com Abraham Avinu, Hashem fez um pacto com Yitzhak, Hashem fez um pacto com Yaakov, Hashem fez um pacto com o povo judeu no Har Sinai, Moshe fez um pacto com o povo judeu. Então, quer dizer, olha quantas vezes esse pacto ele foi renovado com o povo judeu. Não tem como alguém ter emuná, alguém ter bitachon. Eu confio em Hashem, que ele vai mandar o que eu preciso. Eu confio em emuná shleimá, mas você não faz a tua parte. Isso não é emuná. Confiar que Hashem vai fazer a parte dele. Quando você não faz a tua parte, isso infelizmente não é considerado emuná. Como está escrito no Sefer Yov, o Yov ele falou que qual é a esperança do bajulador, do enganador, que ivtza, aquele que engana, que yeshel elokan nafsho, que Hashem ele vai cuidar da sua alma, ve'atzakato ishma, el kitavo alav tzara, e como essa pessoa pode ter confiança que Hashem vai escutar os gritos dele quando ele tiver sofrimentos? Quer dizer, como a pessoa pode ter emuná que Hashem vai cuidar dele quando ele não cuida do que Hashem pediu para ele? Aonde está o pacto? Cadê o brit que a gente combinou com Hashem? Um ponto importante aqui, olha que impressionante, o que a gente chama de brit é o nosso pacto, o brit que a gente tem no nosso corpo, chamado Brit Milá. Por que justamente Hashem ele fez o Brit Milá nesse lugar? O Brit Milá podia ser na orelha, podia fazer o Brit em qualquer parte do corpo. Por que Hashem escolheu justamente essa parte do corpo para fazer o Brit? Porque ele sabe do nosso Yetzer Hará, ele quer que a gente tenha um comprometimento completo com o nosso Yetzer Hatov e com o nosso Yetzer Hará. Ele sabe aonde a gente é puxado atrás do Yetzer Hará, e aí lá ele fez o pacto com a gente, justamente aonde ele sabe que o nosso Yetzer Hará vai ser muito grande. Aqui está o pacto que Hashem fez com o povo judeu, Veod Nemar, e assim também ensinou para a gente
o profeta Irmiau, Aganov, Ratzoach, Naov, Veishave Alasheker, ele traz um monte de transgressões, aquele que rouba, aquele que assassina, aquele que comete adultério, aquele que jura em falso. A gente lê essa lista, a gente fala, uau, Baruch Hashem, não estou em nenhuma dessas, eu não roubo, Baruch Hashem, nunca matei ninguém, nunca assaltei carteiras na rua, nunca jurei nenhuma mentira. Se a gente olhar com cuidado o vidui que a gente faz em Yom Kippur, a gente transgrediu tudo isso. A gente roubou, a gente transgrediu, a gente fez todos os tipos de transgressão. Por quê? Porque tem níveis. Roubar não é só assaltar uma carteira na rua. Roubar é roubar o tempo dos outros, é gneivadat, é enganar uma pessoa, é furar uma fila. Então, tudo isso também é roubar. O que é cometer adultério também? Adultério, a Torá fala, se a pessoa também rouba a parnassá do companheiro, é considerado um certo nível de adultério. A pessoa que não se importa com a parnassá do outro, ele abre uma loja na frente do concorrente e não se importa que vai tirar a parnassá dele, tudo isso também é considerado, de certa maneira, um adultério. Então, se a gente olha no vidui de Yom Kippur, a gente vai ver que a gente faz muita coisa errada. Então, olha o que o profeta está falando, aquele que rouba, aquele que assassina. Peraí, eu nunca matei ninguém. Lashon Hara mata 3 pessoas. Aquele que fala, aquele que escuta, e sobre quem está sendo falado, também é um nível de assassinato. Aquele que envergonha o seu companheiro em público, pode ser com uma brincadeira, pode ser com uma piada, pode ser com um apelido. Keilo chofer da mima, é como se ele tivesse cometido assassinato. Quer dizer, a gente não está muito longe de averot muito graves. Então, todos esses, o batem ve'amadetim lefanai, babai tazé, e agora vocês vêm e vocês ficam diante de mim na minha casa. Qual é a minha casa? No Beit HaMikdash. Então, vocês roubam, vocês assassinam, vocês cometem adultério, e agora, na maior cara de pau do mundo, vocês vêm na minha casa, Asher Nikra Sheni Alav, que o meu nome é chamado sobre essa casa, Beit Kel, a casa de Deus, Ve'amartem, e vocês falam, Nitzalnu, Amarat Pratzim, Aya Baitazé, Asher Nikra Sheni Alav, e você fala, olha, a gente se salvou, salva a gente, Hashem. Porque a minha casa, ela se compara com uma cova de ladrões. Olha que linguagem do profeta Irmiau, uma profecia de Hashem. Ele está falando em nome de Hashem. A minha casa é chamada uma cova de ladrões. Hashem Nikra Sheni Alav, a casa onde o meu nome é mencionado nela. É uma casa de ladrões que vocês vêm aqui depois de tantas averot cobrar a parte de vocês. Quer dizer, vocês não fazem a parte de vocês e vocês vêm cobrar por que eu não fiz a minha parte. Então, olha que terrível. Isso é emuná. A gente saber, Bezrat Hashem, que a gente pode cobrar de Hashem se a gente fez a nossa parte. Mas como você confia que Hashem vai fazer a parte dele se a gente não está fazendo a nossa parte? O quinto ponto, o quinto pré-requisito da emuná, e sheye barur lo, que kol advarim amitrachashim umidchachim baolam hazeh leachar briat olam, tudo tem que ter muita claridade de novo. Não só a gente saber isso, saber colocar no coração, internalizar tudo que acontece, tudo que se renova aqui nesse mundo, desde a criação do mundo, desde Briat Olam, Yotziim Lapol Alidei Shnei Dvarim. Isso se torna realidade através de 2 coisas. Alidei Shaborei Dbarach, Gazar Veratzah, Shadvarim Eile, Idhavu Veyu Lemetziut, que foi um decreto e foi a vontade de Hashem que isso aconteça e se torne realidade, significa, se não é a vontade de Hashem, não vai acontecer. A gente pode tentar, como a gente falou, por que a gente não constrói o nosso Beit HaMikdash? A gente já voltou para a terra de Israel, a gente já está lá em Jerusalém, já reconquistamos Jerusalém, vamos construir, explode a mesquita, reconstrói o Beit HaMikdash
e pronto. Por que a gente está esperando o Mashiach para construir? Se não é a vontade de Hashem. Se Hashem não decretou, a gente não consegue. Vocês sabem que quando o povo judeu foi entrar na terra de Israel, eles mandaram espiões para a terra e eles falaram, a gente quer ver se a terra é boa mesmo. Os espiões voltaram falando mal da terra, o povo chorou e Hashem decretou, essa geração não entra em Israel. Algumas pessoas falaram, não, fizemos tchuvá, a gente vai entrar em Israel. Moshe avisou, não tenta, Hashem não está com vocês. Não dá para ganhar uma guerra se Hashem não está junto. Se Deus não decretou, a gente não vence uma guerra. Eles mesmo assim, eles foram, e está escrito que os Amalequim, os Cnanim atacaram e derrotaram eles. Então a gente não tem força para fazer nada se Deus não decretou, se essa não foi a vontade dele. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aqui vai entrar o que vocês perguntaram sobre os shlichim, sobre os intermediários. O segundo ponto é Al-Yedei Gormim Ve'emtzaim Bechelkam Krovim ou Bechelkam Rechokim. Deus vai fazer a vontade dele, mas a essência do mundo material é dar para a gente livre-arbítrio. A gente tem que ter livre-arbítrio. Então, se Deus fizesse as coisas de uma maneira aberta, as coisas de uma maneira escancarada, a gente não ia ter livre-arbítrio. Se Deus ele quer ganhar uma guerra, sai uma luz celestial e queima todo mundo, cadê o livre-arbítrio? Quer dizer, algumas poucas vezes na história. E isso, Deus ele tem uma certa intenção também, ele fez milagres abertos, mas Deus ele construiu o mundo para que tudo funcione de maneira que a vontade dele sempre vai se cumprir, mas de uma maneira oculta, de uma maneira que não dá para enxergar a mão dele. Então, ele fala que tudo vai ser construído através de causadores e de intermediários, alguns considerados causadores próximos e outros considerados causadores distantes. Bechelkam shenigzar leit havot o leit galot, alguns que está decretado que vai acontecer de uma maneira revelada, o que Elokim ozer lachem lasotzot, e Hashem ele vai ajudar que isso vai acontecer. O Bechelkam nistarim, alguns vai ser de forma oculta. Shekulam motziim lapor, o bezrizut, tudo isso vai acontecer com a agilidade que Hashem ele quer que as coisas aconteçam. Quer dizer, desde a criação do mundo, Deus construiu um mecanismo. Esse mecanismo ele é cheio de peças. Cada peça foi colocada lá de maneira intencional, de maneira pensada. Tudo vai acontecer exatamente da maneira que o Criador do mundo ele quer que aconteça. Ele vai usar intermediários para isso. Mas não é que o intermediário ele tem força para fazer isso acontecer. Esse intermediário ele é simplesmente parte do mecanismo para fazer os decretos de Hashem eles acontecerem na prática. Mas tudo isso, Deus vai fazer a coisa acontecer da maneira como ela tem que acontecer. Então, olha que impressionante, só para a gente terminar hoje, ele vai trazer um machal, ele vai trazer um paralelo para a gente entender como funciona o sistema de decretos de Hashem e o sistema de encadeamento da vontade de Hashem para que as coisas aconteçam no mundo material, algumas reveladas, algumas ocultas, mas tudo com supervisão do Criador do mundo. Kedei levaer lach mahem agormim akrovim ve'arechokim sheizkarno, para entender o que são esses causadores próximos e os causadores distantes que a gente mencionou. Eten lecha dugma mi peulat sheivat maim mi boramok. Vamos usar como um exemplo alguém que quer tirar água de um poço profundo. Como que funciona o sistema de tirar água de um poço profundo? Anasid kach, isso é feito da seguinte maneira. Adam kosher behemah legalgal. Então vamos voltar no tempo, na época que as pessoas eles atrelavam animais numa roda.
essa roda, o animal, a força do animal vai fazer essa roda ficar girando. Galgal zé mafil galgal aher. E essa roda girando vai fazer funcionar um segundo sistema, shemerubar bodli, aonde está amarrado no segundo sistema um balde de água. Então, o animal girando aquele primeiro sistema movimenta um segundo sistema, e o segundo sistema está amarrado uma corda nele. A berramá mesobeve tetagalgal, o animal gira essa roldana, vealedeikar male adlieta elamain, etamain. Ele faz subir o barril que estava lá embaixo, faz ele subir com a água. Então, olha que impressionante. Olhando de fora, então, a ideia toda é trazer água. Tiveram várias pessoas, várias partes que estão participando nesse processo. A Goremet Peulata Sheivá, então, a Gomero, o balde, é o que termina trazer a água. Quem tira a água do poço é aquele balde. O Agorema Karov, esse é o causador próximo. Esse é o que faz a coisa acontecer em última instância. Quer dizer, é o último elemento do sistema, é o próprio balde que tira a água. O Lalatamai Miomekaber Alpneares, que faz subir a água do fundo do poço até a face da terra. Adam, o ser humano, Sheidhil Peulot Ashiva, Aledei Shekisher Etabeemala Galgal, o ser humano, quando ele amarrou o animal naquela roda giratória, o Agoremarahok, ele é o causador mais distante, quer dizer, ele começou todo o sistema, que depois começou a girar e fez o balde subir. O balde é a última parte do sistema e o ser humano é a primeira parte do sistema. E Lucheara Gormim, Sheben Adam Veadli, Dehainu, Abema Vegalgalim, Amafilim Zedze, se todas as outras partes intermediárias entre o balde e o ser humano, quer dizer, o animal e todo o sistema, aquela corda e todas as engrenagens que fazem a coisa acontecer, Ve'ahevel Shebo Kashur Adlila Galgal, e a corda onde está amarrado o balde no sistema, Ren Gormei Beinaim, eles são considerados os causadores intermediários, Amegashrim Ben Agorem Arahok Le Gorem Akarov. Eles fazem a ponte de ligação entre o primeiro causador e o último causador. Então, olha que impressionante. Vamos construindo na nossa cabeça a ideia que assim funciona tudo que acontece na nossa vida, vai funcionando através de um sistema que ele tem um causador inicial, ele tem um causador final e ele tem vários causadores intermediários. E merrada gormi malalo mitkalkel, se qualquer parte intermediária ele estragasse, quer dizer, a corda arrebentou no meio, ou o sistema giratório ele parou de funcionar. Asa matará sherotzim leasig aliadam einayotzet lapol. O que a gente estava tentando conseguir, a gente não vai conseguir. No final das contas, não vai ter água tirada do poço. Por quê? Porque estragou a corda, estragou a roldana, o animal está cansado, não está girando. Qualquer coisa que aconteça na parte intermediária faz com que o objetivo não seja alcançado no final. Beren hugam benogea leshear apeolot amitavot baolam. Assim funcionam todas as coisas que acontecem no mundo. Olha que incrível a gente tentar colocar no coração esse machal. Quando a gente confia numa pessoa, eu confio naquele ser humano, ele que está tirando água do poço. É ele que está tirando água, não é ele. Tem todo um sistema para acontecer. E se qualquer parte do sistema ela não desse certo, a água não ia chegar no seu objetivo. Então, assim funciona com tudo no mundo. En ren yotzot lapoal, nada pode acontecer. Lo aledei Adam, não através do ser humano. Velo aledei gormim aherim, e nem através de nenhum causador
nenhum outro causador. Eila aledei gzerat aboré. Tudo só acontece de acordo com os decretos do Criador do mundo. Ve'aledei nitkenu alilot. E quando são contados, ve'aledei agornim sheuachim. E todos os causadores que Hashem já fez. Então, olha que coisa incrível. Vamos imaginar o mundo como um sistema, um relógio cheio de engrenagens. Se faltar uma engrenagem, não acontece nada. Quem monta a engrenagem é Hashem. Quem supervisiona que todo o sistema vai funcionar, que cada peça da engrenagem vai fazer o que tem que fazer, é só Hashem. Então, Hashem, ele preparou tudo. She'al Adam, a peulot nigmarot, que através delas os atos vão se completar, as coisas vão acontecer na prática, como está escrito no livro de Shmuel, Velo nitkenu alilot, e não são contados os causadores, para eles são contados os causadores. O que quer dizer isso? Deus, ele tem o controle total. Ele já fez, desde a criação do mundo, tudo o que precisa acontecer. Quem são os causadores, os primeiros, os intermediários, os finais. Está tudo organizado para que a vontade dele vai se cumprir. A gente falou no Pirkei Avot, a Kol Tzafun, tudo já está previsto. Hashem já previu tudo. Mas Areshut Netuná. Mas a gente tem livre-arbítrio. Se a gente vai fazer parte do mecanismo de Hashem, ou se não, Hashem ele pode trocar as peças do mecanismo. Vai acontecer de acordo com a vontade dele. Se o mecanismo tem que funcionar, vai funcionar. A gente ajudando ou a gente não ajudando. A coisa vai acontecer, a gente já falou isso na Tfilá, a gente fala Matzmiach Keren Yeshua, que faz brotar a salvação. A salvação já está plantada. Hashem já plantou, vai acontecer, vai crescer. A pergunta é se a gente vai participar ou não vai participar. Venemar, só para a gente terminar, também está escrito no profeta Irmial, Gedola Etzá Verav Alileia. Grande é o conselho e o conselheiro, né, e poderoso, aquele que faz acontecer. Hashem, ele é aquele que faz as coisas acontecerem sempre. Venemar, e também está escrito que Aitá Sibá Meim Hashem, porque toda causa ela veio unicamente de Hashem. Veima Gormim Einam Kayamim Klal, e se não existissem esses causadores, o primeiro, os intermediários e o final, As Shum Peulá Eino Yotze Lapoal Bederech HaTeva. Nada ia acontecer de forma natural. Não existe natureza. Tudo é a mão de Hashem. Tudo é Deus organizando. A gente tem que tirar da nossa cabeça o conceito que as coisas acontecem naturalmente. Não existe natureza. Natureza é simplesmente uma capa para ocultar a mão de Hashem. Tudo acontece de acordo com os mecanismos que Hashem ele criou no mundo. E Hashem, ele vai fazer as coisas chegarem no objetivo que Bezrat Hashem, elas têm que chegar. Shavuot